Posso compartilhar aqui, Juliana? Pode compartilhar, eu só vou dando uma introdução aqui enquanto tu vai organizando aí. Beleza. Então, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos, em nome do Comitê Estudantil, em nome da BEM aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou a Júlia, atualmente eu estou como coordenadora do COEST Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem a aula, então, com o enfermeiro Marcelo, né, a nossa aula do papel do enfermeiro dentro do protocolo de AVC. O Marcelo, então, ele é mestre em Medicina, Ciências Médicas, pela Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a linha de cuidado AVC. É membro da equipe de pesquisa neurovascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre. É coordenador do Departamento de Enfermagem Neurovascular da Associação Brasileira de Enfermagem, Neurologia e Neurocirurgia, a ABNeuro, e também é enfermeiro emergencista do HCPA. Então, Marcelo, obrigado por ter aceito o nosso convite, ficamos muito felizes. A gente tem certeza que vai ser uma ótima aula. E como o enfermeiro disse, a gente mantém as perguntas para o final. Então, se vocês quiserem ir mandando durante a aula, escrevam ali no chat, que no final eu e a Janaína, minha colega, repassamos para o Marcelo, ou quem quiser, faz a pergunta no final da aula. Te desejo uma ótima aula, Marcelo, e qualquer coisa a gente está por aqui. Muito obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês, gente. E a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o AVC, né? Que vocês têm visto pela mídia, e até recebemos umas informações novas que mudou um pouco o panorama do nosso AVC em modo nacional, que eu vou comentando depois com vocês, tá bem? Então, gente, vocês já pararam para pensar como era tratado o AVC na década de 80? Alguns aninhos atrás aí. Sabe o que era feito? Nada. Tá? O paciente era deixado à mercê de sua sorte. Então, os pacientes que chegavam com um possível AVC ficavam deitados na maca ou cama esperando o que ia acontecer, quais seriam as suas sequelas, né? Então, ele já estava fadado a ter uma possível sequela no restante da sua vida. Então, vamos vir mais próximo. Vocês já pararam para pensar também dos anos 90? Vocês sabem o que era feito nos anos 90? Nada. Também não era feito, para não dizer que não era feito nada, se fazia dose de ataque de aspirina. E era isso que se tinha. Querem ver mais uma coisa? Sabe o que se fazia no início dos anos 2000? Agora, 2000, Brasil. Nada. Porque não tinha tratamento para isso. A Anvisa aprovou o Alteplase, foi em 2001 que foi aprovado e foi introduzido no SUS, sabe quando? Em 2012. E é sobre isso que a gente vai conversar. Porque, assim, ó, de uma doença que há alguns anos atrás, próximo até, nem era uma emergência, então hoje passou a ser uma das principais emergências, com um tratamento mais agressivo e com maior comprovação e com potentes efeitos terapêuticos para o paciente. Tá bem? Então é sobre isso que a gente vai conversar. E eu trago para vocês um pouco de conceito, só para vocês entenderem um pouco o que a gente tem de conceito hoje de acidente vascular cerebral. De acordo com a American Stroke, diz assim, o AVC pode ser definido, então, como o surgimento de um déficit neurológico súbito, e ele pode ser focal, em um ponto específico, ou global, causado, então, por um problema no vaso sanguíneo do sistema nervoso central. E o AVC, ele subdivide em, basicamente, 2 tipos, tá? Que são os principais. Se divide em AVC isquêmico, que é a grande maioria, tá bem? Mais ou menos 85% dos casos, e AVC hemorrágico, que é em torno de mais ou menos 10%, tá? Então, o que é o AVC isquêmico? Pode ocorrer pela obstrução ou pela redução do fluxo sanguíneo, tá? De uma artéria cerebral, causando, então, a falta de circulação no território vascular. E o AVC hemorrágico nada mais é do que, então, a ruptura de um vaso cerebral, né? Uma coisa importante, não pode ser traumático, tá? Não tem trauma, não tem TCE. Então, é uma ruptura espontânea, tá? Que acaba acontecendo, então, um extravasamento de sangue para o interior do cérebro. E se for intracerebral, então é hemorragia intracerebral. Se for na parte dos ventrículos, ali é uma hemorragia intraventricular. E do espaço aracnoide, então, subaracnoide, tá bem? Eu vou trazer 2 imagens para vocês aqui, vocês nunca mais vão esquecer dessas 2 definições.
O AVC isquêmico, pense em um cano mesmo, cano d'água, tá? E esse cano passa água, né? Só que num determinado momento começou a passar sujeira. Passa uma garrafa PET ali, passa plástico, vai acumulando sujeira, tem mais plástico, daqui a pouco vem mais um pouco de pedra, e aí vai diminuindo a luz desse cano, e daqui a pouco a água ou reduziu muito ou parou. Então, esse é o AVC isquêmico. E o AVC hemorrágico, gente, pensa numa mangueira de jardim, de água também, que ela passa água e de um momento espontaneamente ela rasgue, ela fura. O que acaba acontecendo? Extravasamento de água. Então, assim, ó, vocês nunca mais vão esquecer sobre essas duas definições de AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Só que existem outras subdivisões que eu também não posso deixar de comentar com vocês, que é extremamente importante, que é o AIT, que é o acidente isquêmico transitório. E assim, o que é o AIT? Então, assim, é uma breve disfunção neurológica de causa vascular, tá? Em que os sintomas clínicos geralmente duram de minutos a horas. E que, diante uma imagem, diante uma tomografia, não tem evidência de nenhuma lesão, tá? E assim, ó, tem uma ocorrência de 4%, tá bem? E a incidência dela é muito alta, por quê? 1 a cada 3 pacientes de AIT poderá ter um AVC no próximo ano. Então, isso é muito significativo, gente. Então, se pacientes chegam no seu centro, ou na sua emergência, ou no seu hospital, informando que estava com sintomas e não está mais, ele vai, mas eu acho que eu posso ir embora, então. Não, esse paciente não pode ir embora, ele precisa ser visto pela neurologia, precisa se fazer exame de imagem e, se possível, tratar os fatores de riscos, que a gente vai conversar sobre isso posteriormente. Tá bem? A gente falou de conceitos, e eu ainda continuando na parte de conceitos, eu trouxe uma imagem de uma tomografia de um cérebro, tá? Essa é uma imagem de um cérebro sadio. E eu queria mostrar para vocês a imagem de um cérebro com uma isquemia. Quando a gente olha uma tomografia, o que a gente observa ali? É a diferenciação de cores cinzas, tá? Então, a gente chama de imagens hipodensas. Na tomografia, essas imagens hipodensas são os AVCs isquêmicos, tá? Então, assim, nessa imagem que eu estou trazendo, eu circulei ali para vocês perceberem, então, o tamanho e a localização desse AVC. E, claro, gente, não é tão fácil assim, você bate o olho e você já percebe, né? É muito sutil. Então, precisam de olhos treinados para identificar essa diferenciação da cor cinza. Mas tem o AVC hemorrágico. E como que é o AVC hemorrágico na tomografia? O sangue na tomografia é uma imagem hiperdensa, ou seja, ela é branca, assim como o osso, tá? Que também é uma imagem hiperdensa. Então, quando a gente faz uma tomografia e vê uma imagem branca, já é um AVC hemorrágico, como está nessa figura B aqui, que eu circulei também. E aqui, um AVC isquêmico, tá? Joia? Então, assim, ó, trago também um pouco de epidemiologia, tá? Um pouco de dados para a gente entender o que está acontecendo no nosso país, tá? E também no mundo. O AVC hoje é a principal causa de incapacidade no mundo, tá? E a cada ano, mais ou menos 17 milhões de pessoas são cometidas por AVC, e delas, 6,5 acabam morrendo. No Brasil, mais ou menos em torno de 400 mil casos de AVC ano. E pasmem vocês, 10% de todas as internações nos hospitais públicos é decorrente de AVC. Então, gente, é uma doença muito prevalente, possui um enorme impacto na saúde pública, um enorme impacto econômico e principalmente social, porque num determinado momento esse paciente vai voltar para o seu meio familiar. E aí, se ele tem déficit, se ele não consegue retornar ao seu trabalho, como fica? Então, isso é extremamente importante, tá bem? Então, assim, o AVC mata e incapacita quando, sem tratamento, mais ou menos em torno de 70% das pessoas não retornam ao seu trabalho, tá? De 30% a 50% ficam dependentes. E quando a gente fala ficar dependente, o que é? Ficam dependentes de outra pessoa para a sua atividade do seu dia a dia. Ou seja, atividades normais, tá? E 34% desses pacientes acabam desenvolvendo demência em um ano pós o evento isquêmico.
E o que que seria? O que que é demência hoje? O que que a gente entende por demência? Rapidamente, que é uma alteração de memória, tá? Então, assim, ó, ele não reconhece amigos, não reconhece familiares, então acaba sendo acometido em torno de 34% das pessoas. Gente, o AVC é um problema de saúde pública. Então, no mundo, 6 milhões de pessoas acabam morrendo. 1 em cada 4 pessoas no mundo, em média, tá, poderão ter um AVC durante a sua vida. Então, faz uma conta rápida comigo. Nós estamos em quanto ali? Deixa eu ver, nós estamos em quanto? Nós estamos em 48 neste momento. Então, pensa assim, divide por 4. Parou para pensar? Claro que isso é nível de mundo, né, gente? Não é numa aula, não é essa conta, mas é só para vocês terem uma noção de proporção. E a cada 6 segundos, gente, alguém morre de AVC. Então é um negócio muito significativo, e a população precisa ser alertada disso, né? Por isso que existem as campanhas de conscientização, tá? Que vem de alerta justamente mostrando para a população a necessidade de que se tiver alguma alteração de fala, de força e equilíbrio, que são os principais, até tem um mnemônico do SAMU ali, esse paciente tem que ser levado ao hospital ou a um centro de AVC o mais rápido possível. Porque muitas vezes as pessoas, mas eu tô com uma parestesia aqui, daqui a pouco passa. Gente, AVC mata e incapacita, tá bem? Eu trago ainda para vocês outros banners aqui que foram publicados na mídia, são campanhas nacionais e internacionais, principalmente no mês de outubro, esse mês que a gente vai entrar agora para o Dia Mundial do AVC, que é dia 29 de outubro. Eu trago para vocês um vídeo rapidamente, que teve bastante impacto, sobre hashtag não deixe que seja você, nessa questão de 1 em cada 4 pessoas terá AVC ao longo da vida. O Meeting tem um problema, gente, que é a questão do áudio. Mas esse é um vídeo que tem legenda, ele é super curto e tem legenda, tá? Então eu vou pôr, vocês podem ir lendo e eu vou narrando também, tá? Vou dar o play aqui. Aí ele fala: ó, um em cada de nós não poderá chegar em casa, tá? Um em cada 4 pessoas. Entretanto, a maioria dos AVCs, eles podem ser facilmente prevenidos. Então, quando se trata de AVC, não deixe que seja você. Então, essa foi um dos vídeos da campanha a nível mundial, né, que foi lançado. Um outro vídeo que eu queria, uma outra abordagem que eu queria mostrar para vocês, que foi lançado no ano de 2020, foi o Fast Heroes. O que são os Fast Heroes? São as crianças salvando os seus avós. A gente sabe hoje que muitas crianças acabam ficando na casa dos seus avós, justamente para os pais irem trabalhar, né? E a intenção é fazer com que as crianças entendam e percebam quando tem alguma coisa diferente com os seus avós. E quando tiver, o que elas têm que fazer? Ligar para o SAMU 192. Então foi elaborado o vídeo, né? De um modo bem lúdico, assim, para as crianças verem. É super rápido também, eu vou passando para vocês. Aqui está o seu vovô João, que ele está fazendo o seu exercício, né? Seu exercício matinal, e de repente, opa, desconectou o cérebro aí, e ele acabou perdendo a força do braço direito. Só que, naquele dia, o Joãozinho estava em casa, e ele percebeu, e ligou para o 192. Então, o seu vovô pôde ir ser atendido pela SAMU e ser encaminhado. Então, ó, se alguém, de repente, não conseguir manter um dos braços para cima, chamar SAMU 192. Então, esse tipo de campanha que tem sido feito todos os anos, tá? E não é só a nível Brasil, isso é a nível mundo, pela World Stroke Organization, tá? Então, gente, o AVC, ele pode ser prevenido, como dizia o nosso vídeo ali. 90% dos casos dos AVCs decorrem de fatores que podem ser prevenidos. Tá? E o manejo adequado desses fatores, então, diminui a probabilidade de uma pessoa ter um AVC, aumentando, assim, o tempo de qualidade de vida. Tá, Marcelo? E o que são esses fatores de risco? Gente, fatores de risco são hipertensão, tabagismo, diabetes, dislipidemia, fibrilação atrial, sedentarismo, alcoolismo, drogas, tá? Então, assim, ó, se forem tratados, o AVC tem prevenção. Tá certo?
Então, por 30 anos, gente, o AVC foi a primeira causa de morte no nosso país. E desde 2011 ali, passou então a ser a segunda causa de morte. Por quê? Porque foi introduzida no SUS através da portaria 664, que instituía então o uso do trombolítico, tá, em centros de AVC, e também com a portaria 665 trazia critérios de habilitação para surgimento de centros de AVC. Então, trazendo o protocolo, orientações, tá? Desde o atendimento pré-hospitalar, UBS, UPA, até o intra-hospitalar, que é o que a gente vai conversar hoje a respeito aqui. Só que uma informação nova, gente, que saiu esse mês do Ministério da Saúde, o AVC deixou de ser a segunda causa de morte no nosso país e voltou a ser a primeira causa de morte, tá? Então, isso é uma notícia ruim, uma notícia nova, que a gente vai ter que trabalhar de como. Gente, é fatores de risco, é prevenção. E se tiver AVC, encaminhar esse paciente para um centro adequado para que ele possa ser tratado, tá? E dessa portaria surgiu, então, o Manual de Rotinas do Atendimento do AVC, que foi elaborado pela professora Sheila, no qual traziam essas orientações, uma redefinição de estratégia que passou a ser implantado no SUS em 2012. Eu pergunto para vocês, o que são centros de AVC, gente? Na verdade, centro de AVC nada mais é um local de referência para atendimento do paciente com AVC e que realiza o uso do trombolítico conforme o protocolo do Ministério da Saúde, tá? Hoje, Porto Alegre, nós temos 3 centros, tá? Que é o Hospital de Clínicas, o Conceição e a Santa Casa. São os 3 centros que fazem uso de trombolíticos e trombectomia de alta complexidade, tá? Os demais têm outros centros de baixa complexidade que acabam fazendo até uso de trombolíticos, mas eles trombolizam e encaminham seus pacientes para esse centro de alta complexidade. Então, entendido isso? Então, assim, gente, o paciente, só para vocês terem uma noção da importância de um centro, só pelo paciente estar dentro de um centro de AVC e fazer o passo a passo do protocolo, só por causa disso, ele já tem uma chance maior, em torno de 14% de uma recuperação. E se for tratado com alteplase, gente, aí a gente passa para 30% dos pacientes com a chance de ter uma boa evolução neurológica. E quando se fala em trombectomia, gente, a trombectomia veio para revolucionar, tá bem? Aí as chances passam de 50% de independência, tá? E é sobre esse protocolo que a gente vai comentar hoje, trazendo, então, o papel do enfermeiro dentro do protocolo de AVC. Gente, uma coisa muito importante, que a gente tem um grande desafio hoje, tá? Percorrer, então, todo esse protocolo com suas etapas, e são várias etapas, né? Sem comprometer a segurança do paciente e qualidade no atendimento. Quando a gente fala em AVC, a gente sempre tem que linkar a tempo, porque tempo perdido é cérebro perdido. É uma doença tempo dependente, tá? Totalmente tempo dependente. Então, assim, ó, entrando dentro do nosso protocolo, só existem 2 maneiras do paciente chegar num centro de AVC ou numa emergência, tá? Que é o tempo zero. Ele pode vir via SAMU ou ele pode vir via demanda espontânea. Via SAMU, gente, é a grande maioria dos pacientes. Em torno de 70% desses pacientes com sintomas de AVC são trazidos pela SAMU, ou seja, eles são regulados. O centro de AVC já sabe que esse paciente está chegando, tá bem? E por demanda espontânea, é aquele paciente que é trazido por amigos, familiares, ônibus, Uber, e já teve uma situação que o paciente disse que veio de carroça, tá? Trouxeram para cá, mas que bom que trouxe, né? O mais rápido que ele pode. Então, ele veio para um centro de AVC. Então, na chegada, esse paciente que vem por demanda espontânea, ele vai passar pela triagem, pela classificação de risco. E o enfermeiro, ou quem estiver na classificação de risco, tem que estar muito ciente dos principais sinais e sintomas de um AVC. E eu vou mostrar para vocês que eles são fáceis de vocês decorarem, tá bem? Quais são os principais sintomas de AVC, os sintomas de alarme que a gente tem que ter em mente, tá? Dor de cabeça súbita ou atípica, dificuldade de enxergar com um ou ambos os olhos, dificuldade de falar, tá? E se comunicar. Alteração da força ou sensibilidade, pode ser de um lado ou nos 2 lados, e dificuldade de marcha ou equilíbrio. Gente, quando a gente fala em dor de cabeça,
não é a dor de cabeça álgica, aquela enxaqueca crônica, não é isso. Geralmente, e assim, geralmente não, sempre, o paciente vai chegar falando, é a pior dor de cabeça da minha vida, tá? Eu tive uma situação dessa, eu estava na classificação aqui do clínicas, que uma paciente previamente ígida quer dizer o seguinte, o paciente não tinha nenhum problema de saúde importante, ela chegou até a classificação porque estava com uma cefaleia importante. E a frase dela foi essa, é a pior dor de cabeça da minha vida. Só que assim, ela não tinha sintomas neurológicos, ela não tinha perda de força, não tinha parestesia, não tinha nenhuma alteração. E aí, gente, eu encaminhei essa paciente para o box de atendimento, e imaginem o que era? Era um AVC hemorrágico, tá? Era um HSA. Então, assim, ó, sinais de alarme. Qualquer um desses 5 principais, não tenha dúvida, leve o paciente imediatamente para o box de atendimento, porque tempo perdido é cérebro perdido. Então, não fique perdendo tempo na triagem, vendo sinais, vendo HGT. Leve para o box, isso vai ser feito tudo lá, tá bem? Então, assim, ó, passa pelo enfermeiro. Início dos sintomas é outra informação importante que a gente tem que pegar na classificação, tá? Hoje, o protocolo do Ministério da Saúde, ele tromboliza com um paciente com até 4 horas e meia. Mas, assim, a gente já tem outro estudo mostrando que essa janela pode ser aumentada. Então, Marcelo, como é que eu consigo definir qual é a janela para tratamento? Depende do que o seu centro pode oferecer. Então, assim, se o seu centro pode oferecer somente tomografia, só tem tomografia, é tratamento em até 4 horas e meia. Trombólise em até 4 horas e meia. Agora, se o seu centro tem ressonância, gente, já muda um pouco, porque, assim, aqueles pacientes que dormem bem e acordam com sintomas, a gente chama de AVC wake up stroke, né? Com a ressonância por difusão, a gente consegue identificar se o paciente pode ser trombolizado ou não, mas é só pela ressonância. Então, assim, a ressonância, ele não aumenta essa janela, ele só mostra se o paciente está dentro da janela. Então, assim, pela difusão, a gente fala aqui pela imagem DWI, que é o edema vasogênico lá, que é o edema citotóxico, que através da falência da bomba só de potássio, que acaba ocorrendo o extravasamento do meio extracelular para o intracelular, ele aparece imediatamente logo após o evento. Imediatamente. Então, se na imagem da ressonância do DWI for positivo na difusão e negativo do flare, que o flare é uma outra imagem que aparece, que mostra, ela só aparece em torno de 4 horas e meia a 5 ou 6 horas de início dos sintomas. Então a gente consegue. Então, assim, se for positivo na difusão e negativo no flare, a gente vai conversar sobre isso depois também, tá? O paciente está dentro de janela. Mas, Marcelo, eu já ouvi falar que tem protocolo aí que pode ser trombolizado o paciente até 9 horas. Sim, depende do que o seu centro oferece. Se o seu centro tem tomografia por perfusão, mismatch, perfusão, gente, a gente já pode falar em delta estendido, tá? Porta-agulha em até, janela de tratamento em até 9 horas, tá? E se eu tenho trombectomia, aí a janela se estende mais ainda. Pelo SUS, a trombectomia só está sendo paga até 8 horas. Dependendo dos seus centros, como clínicas, a gente faz em até 24 horas, justamente porque há uma pesquisa chamada Resilient Extend, que está tentando mostrar que é factível ainda no SUS tratar pacientes com até 24 horas do início dos sintomas. Entendido isso? Janela de tratamento vai depender do que o seu centro pode oferecer, tá? Então, o paciente chegou com sintomas, ele vai ser transferido diretamente para o box de atendimento e desencadear ali o protocolo de AVC agudo. Ah, mas e se o meu centro não tem neurologia presente ali? Não tem problema, gente. A maioria dos hospitais hoje tem atendimento por telemedicina. Então, é neste momento que é acionado a telemedicina. Tá, Marcelo, mas outro problema que a gente enfrenta, e se eu levar o paciente para o box e não for AVC? Ainda bem que não é um AVC. Gente, não tem problema. Não tenham medo de encaminhar o paciente para o box de urgência se ele tiver algum sintoma neurológico.
Então, assim, se não for AVC, beleza, o paciente sai daquele box e vai ser encaminhado para outra sala. Então, assim, não tenham medo, tá? Então, em no máximo 10 minutos, o paciente é transferido para a unidade de AVC ou para o box de atendimento, e o médico e o enfermeiro vão fazer o atendimento ao mesmo tempo. Não é esperar o médico ver e o enfermeiro pós, ou o enfermeiro... Não, gente, é ao mesmo tempo, tá? O papel do enfermeiro, ele vai solicitar, ele já vai pegar a stroke box ou a stroke bag. Eu vou explicar o que seria ela para vocês. Funcionar 2 acessos periféricos calibrosos, tá? De preferência no membro não parético. Já vai realizar a coleta de sangue, tá? Por os exames laboratoriais, manter a cabeceira do paciente 0 grau, e isso tem um dualismo aí, tá? A gente tem uma pesquisa, foi feita uma pesquisa em 2018 chamada Red Post, foi feito aqui no Clínicas também, que mostrou que cabeceira 0 grau ou 30 graus não faz diferença na evolução do paciente. Então, se o paciente chegou com vômitos, com tontura e não consegue ficar com cabeceira 0 grau, levante ela para 30 graus, não tem problema nenhum, tá bem? Mas se o paciente tolera 0 grau, deixe 0 grau. Se tiver alguns sinais vitais alterados, é nesse momento que vai ser tratado também, principalmente hipoglicemia, que a hipoglicemia pode mimetizar um AVC. A gente vai conversar sobre isso posterior também, tá? E aplica a escala de NIH. Enfermeiro aplicando a escala de NIH? Sim, enfermeiro aplicando a escala de NIH, tá? Médico aplicando a escala de NIH e neurologista também. Então, em no máximo 15 minutos, gente, esse paciente tem que ser visto pelo neurologista, ele confirma a hipótese, revisa sinais e sintomas, início dos sintomas e também aplica a escala de NIH. Depois eu explico para vocês o que é essa escala de NIH. Eu trago para vocês, então, a nossa stroke bag ou nossa stroke box. Gente, essa é uma maleta que tudo que eu preciso para tratar o paciente com AVC está dentro dela, tá? Então, eu tenho alteplase, eu tenho NPS, eu tenho esmolol, eu tenho material de acesso, eu tenho o protocolo impresso, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu tenho equipe bomba bureta para fazer a infusão do alteplase. Então, tudo que eu preciso para tratar esse paciente vai estar dentro dessa stroke bag. Então, assim, se o paciente vem via SAMU, a maca tem que estar preparada. Esse paciente, a equipe tem que estar preparada esperando esse paciente chegar. Se ele vem por demanda espontânea, então tem que buscar na farmácia essa stroke bag, tá? E assim, ó, essas medicações podem ser feitas de emergência, não precisa de prescrição. Não precisa esperar o médico prescrever para pegar na farmácia. Não, elas são medicações que devem ser usadas naquele momento. E eu vou explicar o porquê disso, o porquê da importância dessa stroke bag, tá? A gente tem, então, o alteplase na sua dose máxima, tá? Eu trago também outras fotos aqui para vocês verem como a gente separou por embalagens aqui, justamente para facilitar o preparo dessa medicação. Nós também colocamos rótulos ali, justamente se tiver alguma dúvida de como se preparar, que soro eu uso, apesar de que o soro já está aqui dentro. Então, não tem dúvida, é só pegar a medicação e preparar. Tá bem? Então, é extremamente importante, porque esse paciente, ele tem que ser tratado justamente na tomografia. Então, você não tem como voltar para a farmácia e pegar a medicação. Então, na tomografia, esse paciente tem que ser tratado com o alteplase. Então, tudo que você precisa para tratar vai estar dentro dessa stroke bag, tá? Outra questão, lembra que eu falei do kit de coleta de sangue? Que o enfermeiro faz a coleta de sangue? Isso é uma inclusão que a gente fez aqui do Hospital de Clínicas, e não foi só no Clínicas, isso está sendo feito a nível nacional, tá? Que foi uma implantação da questão da coleta de sangue. Muitas vezes, esse paciente que chegava por demanda espontânea, ou até pelo SAMU ali, se perdia muito tempo esperando os coletadores, tá? Então, você está dentro de uma emergência, tem 150 pacientes, os coletadores geralmente são 2, e eles estão fazendo a coleta de outros pacientes. Acha o coletador. O BIP não funciona, você não acha ele. Sempre lembrando, gente, tempo perdido é cérebro perdido. Então, a gente não tem tempo. Então, se decidiu que o enfermeiro ou a equipe de enfermagem, ao funcionar os 2 acessos, já faz essa coleta de sangue.
Tá? Existe uma ordem correta no qual é colocado o sangue, porque se alterar essa ordem, o resultado pode vir alterado, tá bem? E a gente fez uma associação mnemônica que vocês não vão esquecer, tá? Querem ver? Claro que eu tive que relacionar com alguma coisa aqui do Sul. Então, assim, pensem que o Grêmio sempre vem em primeiro lugar. Tá? Eu sei que hoje as coisas estão difíceis, as coisas estão andando de mal a pior, mas esqueçam a questão das tabelas aí, do desempenho, mas pensem só na facilidade para a gente gravar. O Grêmio sempre vai estar em primeiro lugar. Tá? Então, o frasquinho de tampa azul, que é o frasquinho hematológico. O que é o hematológico? Que faz o TP, que a TTP é da coagulação. Sempre é o primeiro frasco que você vai colocar o sangue do paciente. Depois do Grêmio, depois do azul, sempre vem quem? Isso, o Internacional, da cor vermelha. Então, ele sempre vai estar atrás do Grêmio. Então, assim, muitas vezes a cor vermelha ou o tubo vermelho pode ser amarelo, dependendo do fabricante, tá? Mas, mesmo de tampa amarelo, o êmbolo desse tubo vai ser vermelho, tá? E essas cores é uma cor padrão, de nível, a nível internacional. Então, essa sequência é nível internacional, tá? E depois do tubo vermelho, que é o da bioquímica, o que é a bioquímica? São os eletrólitos, glicose, sódio, ureia, creatinina, potássio, tá? Vem o roxo, que é o time do Brasil de Pelotas. Então, por último, vem o time de Pelotas, que é o de tampa roxa, tá? Por que ele é o último? Porque tem o EDTA, que é um outro anticoagulante que tem dentro desse frasco e é vácuo. Então, se você colocar a sua seringa com sangue primeiro nesse tubo, pode ser que os outros resultados virão alterados. Então, sempre respeite essa ordem, tá? Grêmio primeiro, Inter em segundo e o time de Pelotas em terceiro. Tá bem? Continuando, então. Gente, a escala de ENAID. O que é a escala de ENAID? É um instrumento de uso sistemático a nível internacional, tá? Que permite uma avaliação, ou seja, a gente vai quantificar os déficits neurológicos desse paciente. Vai dar um score, um número, tá? Que a gente quantifica o grau de gravidade dele. Então, assim, quem aplica? Todo mundo da equipe pode aplicar o ENAID. Basta estar qualificado, capacitado para isso. E eu trouxe para vocês alguns links, então, se vocês quiserem fazer e se capacitar para a escala do ENAID. Quem tem link em português, ou seja, quem quiser fazer em português, faz em português, e tem em inglês também. Se quiser fazer em inglês, tá o link ali embaixo. Se alguém quiser fazer print aí, este é o momento, tá bem? Para vocês. Dando continuidade, então, em no máximo 25 minutos, gente, esse paciente já vai estar com a tomografia feita, tá? E vai ter que ser definido, então, se a tomografia tem sangue ou não tem sangue. Se tem sangue, é desencadeado, então, o protocolo de AVC hemorrágico, e nós não vamos abordar isso hoje, tá? E se não tem sangue, o paciente já pode ser trombolizado? Não, ainda não, porque a gente tem que verificar se ele apresenta critérios de exclusão e elegibilidade para isso, tá? Tá, Marcelo? Então, não tem sangue, e quais são os critérios? Os critérios são o seguinte, gente, critério de elegibilidade, tá? Tempo, então, de início até 4 horas e meia dos sintomas, ter déficit neurológico com comprometimento da função. Então, assim, não se tromboliza paciente sem déficit, tá? Paciente com AIT não tem nenhum déficit, vai trombolizar? Não, ele não vai ser trombolizado. Só tromboliza paciente com déficit. Mesmo que seja o mínimo déficit, apagamento de suco labial, parestesia, o paciente pode ser trombolizado, tá? E tomografia ou ressonância de crânio sem sangue, tá bem? Então, assim, os critérios de exclusão, gente, eu trago ainda. O paciente não pode ser trombolizado se tiver com uma pressão maior, a pressão sistólica maior que 185 na pré-infusão, tá? INR maior que 1,7, lembra dos exames de sangue? Para isso que serve, tá? Só que o seguinte, a gente não precisa esperar os exames de sangue se o paciente não faz uso de nenhum anticoagulante, tá? Então, só vamos esperar resultado de sangue se o paciente faz uso, principalmente de varfaria, procomona ali, tá? Do contrário, não se espera exame de sangue. E as plaquetopenias, gente, também só espera resultado se o paciente tiver histórico de plaquetopenia. Do contrário, não se espera. E hipodensidade maior que 1/3, ou seja, uma grande área do território da artéria cerebral média. Tá, Marcelo, e o que é artéria cerebral média? O que é uma hipodensidade maior que 1/3? Eu apresento para vocês, então,
a artéria cerebral média. Gente, a artéria cerebral média é essa parte em vermelho, tá? Nessa primeira imagem ali que eu trago, são cortes baixos do núcleo da base ali, então toda essa parte é a artéria cerebral média. E ela é uma das mais importantes, porque ela é responsável por irrigar 2/3 do nosso cérebro, tá? Aqui, então, tá a artéria cerebral anterior e a posterior. Nessa imagem também, agora, esse corte da tomografia a nível alto dos ventrículos, tá? Então, agora vocês sabem o que é a artéria cerebral média, né? Tá, Marcelo. E a hipodensidade maior que 1/3 dessa artéria cerebral média? Porque fica um pouco difícil a gente quantificar isso, né? Então tá, eu trouxe para vocês então uma imagem que tem um AVC isquêmico com hipodensidade maior que 1/3 da artéria cerebral média, tá? É mais ou menos por aí. Esse é um evento isquêmico grandioso, tá? E ele pode ser catastrófico também, tá bem? Tá, agora a gente sabe. Agora o que é menor? É só um pedacinho ali da hipodensidade, menor que 1/3 da artéria cerebral média. Eu trouxe uma imagem mostrando para vocês o que é uma hipodensidade menor. Essa é uma imagem numa evolução de mais tempo, justamente para tentar mostrar, deixar bem nítido ali, né, o foco isquêmico que o paciente vinha apresentando. Ainda com critério de exclusão, gente, na chegada, se o paciente estar tendo uma hipoglicemia, né, e tratar esse paciente e reverter os déficits, não era AVC, era uma hipoglicemia. Esse paciente não vai ser tratado com autoplase, tá? Pacientes que sofreram punção arterial em sítio não compressivo, menos de 7 dias, o paciente pode sangrar bastante, tá? Ainda é critério de exclusão. Pacientes que sofreram cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo, a gente tem aí pesar risco-benefício, tá? Em menos de 14 dias, também ainda é critério de exclusão, tá? Pacientes com menos de 21 dias que tiveram hemorragia do trato gastrointestinal e trato gastrourinário, é critério de exclusão absoluta, tá? Esses pacientes sangram muito, tá bem? Ainda outros que deram AVC isquêmico grave, tá? Um trauma importante, ou um IAM, tá? A gente recebe muitos pacientes que fizeram cateterismo e acabaram desenvolvendo no pós um evento isquêmico. Então, assim, se o seu centro tem condição de dar suporte para esse paciente, ele pode ser trombolizado. Por isso que é pesar risco-benefício. Esses riscos-benefícios apareceram no último guideline de 2019, tá? Outro critério de exclusão, má formação arteriovenosa, endocardite bacteriana, êmbolo séptico, ou um AVC hemorrágico extenso, que pode ser relativo, mas isso também tem uma outra análise que vai ser feita para definir se ele vai receber tratamento ou não, tá? Ainda fatores que pesam, mas não contraindicam a trombose. Gente, pacientes idosos, tá? Estudos mostram que os idosos se beneficiam com a trombose. Claro que tem um risco maior, mas tem um risco do paciente também desenvolver uma melhora no seu quadro, tá? Paciente com NAID grave, maior que 22, é um paciente gravíssimo, tá? NAID elevado, gente, quanto mais grave o paciente maior o risco de complicação. Mas também aumenta a chance de ter uma boa recuperação, tá? Então, enfim, esse paciente pode ser tratado. Pacientes que chegam com crise convulsiva. Gente, geralmente, a crise convulsiva se apresenta em pacientes que não tinham história prévia, justamente, e geralmente o paciente tem mais de 60 anos, tá? É um sinal de AVC. Então, paciente maior de 60 anos, não tem história prévia de crise convulsiva e chegou convulsionando, pode ser um AVC, tá? Presença de um aneurismo não roto, tá? Em torno de até 10 milímetros aí. Gravidez, depende do seu centro também. No clínicas, a gente tromboliza e já trombolizamos pacientes grávidas, tá? Ou pós, justamente porque o nosso centro consegue dar esse suporte maior para esses pacientes. E o paciente que usa dupla agregação antiplaquetária. O que é isso, Marcelo? São pacientes que fazem uso de AS, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. É a combinação de duas medicações, tá? Esses pacientes geralmente têm um risco aumentado de sangramento. Mas a gente vai conversar também um pouco daqui a pouco sobre isso. Pacientes que fazem uso de DOAC, tá? Então, sim, são inibidores direto da trombina. Felizmente, hoje eles fazem menos AVC, mas só vai trombolizar se estiverem sem uso em 48 horas sem uso,
tá? Então, que é o apixaban, rivaroxaban, endoxaban. E o dabigatran, gente, tem um critério específico, assim. Existe um reversor. Então, se o paciente faz uso de dabigatran, você vai pegar o reversor. Esses nomes são chatos, né? Que é o idaruxuzimab, e vai ser feito nesse paciente em minutos, rapidamente, logo após da administração, esse paciente pode já estar apto para receber o trombolítico, tá? Heparina de baixo peso molecular, o paciente tem que estar pelo menos 24 horas sem uso. O que é heparina de baixo peso molecular? É a inoxaparina, mas é de dose plena, tá? E a heparina não fracionada é aquela que é feita em bomba de infusão. Essa vai ter que esperar resultado de laboratório. E como eu disse antes a varfarina, fenprocomona, a gente vai ter que esperar o INR para ver se esse paciente vai ser trombolizado ou não. Posto esses critérios, gente, o paciente, então assim, ó, seguindo o nosso fluxograma ali, o paciente apresenta critérios de exclusão? Se sim, o paciente é desencadeado, então, um tratamento conservador. AS, estatina, heparina não fracionada, ali, enoxaparina, e manejo dos parâmetros fisiológicos. Se o paciente não apresenta, agora ele pode ser trombolizado? Pode, agora ele pode ser trombolizado, tá? E não vai ser administrado, então, heparinas, nem outro anticoagulante nas próximas 24 horas, e o paciente vai estar fazendo uma tomografia de controle. Quais são os tempos que são preconizados para essa janela terapêutica, que a gente chama de delta T, ou porta-agulha, tá? Para tratamento do paciente dentro de um centro de ABC. Da porta, a classificação, o que é? Do momento que o paciente pisa no seu centro até a classificação, se ele vem por demanda espontânea, é em no máximo 5 minutos. Tá bem? Da porta ao médico, ao primeiro atendimento médico, lá no box de atendimento, é em no máximo 10 minutos. Tá? Da porta, da entrada desse paciente até a equipe de neurologia, é em no máximo 15 minutos. Tá? E da porta até a tomografia desse paciente é em no máximo 25 minutos. Após isso, a gente calcula também que é a porta-interpretação ou a tomada de decisão, tá? Então, da porta até a tomada de decisão, em no máximo 45 minutos, e o porta-agulha, então, em no máximo 60 minutos, que é preconizado pelo Ministério da Saúde hoje. Marcelo, e como é que é na Europa, Estados Unidos? Também é 60 minutos? Não, lá não, gente. Lá é 30 minutos, tá? Então, a gente tem essa colher de chá aí, e muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, os centros não conseguem fazer, porque tem alguns gargalos, tem algumas dificuldades, né? Mas isso é uma outra conversa, e acabam não conseguindo fazer esse porta-agulha em até 60 minutos, tá bem? Tratamento para isso, gente, tem o alteplase, que é um fibrinolítico, tá? É um agente trombolítico, que dissolve coágulos, dissolve trombos, tá? Como é que é calculado a dose para ser feita no paciente? 0,9 miligramas quilo. Então, você vai pegar o peso desse paciente e multiplicar por 0,9. Vai dar uma dose total. Vou dar um exemplo aqui, 50 miligramas, tá? 10%, ou seja, 5 miligramas vai ser feito em bolos e o restante, os 45 miligramas, vai ser feito em infusão em 1 hora, tá? Com bomba de infusão. Lembra que eu falei daqueles pacientes que fazem uso de dupla antiagregação? Existe também a possibilidade deles receberem através de uma dose reduzida, tá? Tem um estudo de 2016 chamado Enchanted, que ele traz pacientes idosos, pacientes com leucorioses, aí, pacientes que fazem uso de dupla antiagregação, como tem um risco maior de sangramento, se faz a dose reduzida, mas isso é off-label, tá, gente? Isso não está preconizado ainda nos manuais. Então, é 0,6 miligramas quilo deste paciente, só que a diferença é que 15% dessa dose vai ser feito em bolos, tá? Se vocês calcularem, o 15% dessa dose de 0,6 vai ser a mesma dose do 10% de 0,9. O que vai diferenciar é a dose total que esse paciente vai receber a menos, tá? O alteplase, então, ele é fornecido em 3 frascos, né? Vem de 10, 20 miligramas e 50, né? Não existe genérico dele, então ele é uma medicação feita pelo laboratório Boehringer, e está em fase de estudo uma nova medicação, gente, ó. Já estou contando para vocês em primeira mão aí, chamado tenecteplase, tá? A tenecteplase é uma medicação com uma maior facilidade de ser aplicado neste paciente, porque não tem a dose de infusão restante, é só bolos.
tá? Então é calculada a tenecteplase 0,25 miligramas quilo deste paciente e é feito o bolus. Somente isso. A tenecteplase, gente, ela é utilizada muito no evento isquêmico cardíaco, não para evento isquêmico neurológico, tá? Então, existe um estudo que está em andamento, que é chamado Resilient Extend IV, que traz, então, a comparação do alteplase com a tenecteplase. Mas a gente já sabe que a tenecteplase já tem o dobro de recanalização comparado com o grupo do alteplase. Então, é uma medicação muito mais potente, tá? Que realmente vai revolucionar o tratamento desses pacientes. E aí, Marcelo, como é que eu preparo a medicação? É simplesmente diluir? Não, não é só diluir, tá, gente? Existem critérios específicos para a reconstituição dessa medicação. E eu vou trazer eles para vocês aqui. Esse é um vídeo também que está sendo passado, como o som não está saindo, eu vou narrando ele, tá? Então, assim, ó, o alteplase é utilizado, então, para o infarto do miocárdio, é utilizado para embolia maciça e também para o AVC isquêmico, tá? Então, assim, com os 2 frascos que vêm dentro da caixa da medicação, você vai perfurar as 2 membranas ali através do Transofix, que ela vai mostrar. Então, assim, ó, você não pode perfurar simplesmente qualquer um dos frascos. Existe uma sequência. E se você errar essa sequência, você vai perder medicação. Por quê? Se você pegar esse Transofix, gente, e perfurar primeiramente o frasco com o pó da medicação, como o frasco tem vácuo ali dentro, você vai perfurar, vai entrar o ar. Sabe o que acontece? Assim, ó, você vai poder estar trombolizando o ar. Então, assim, gente, primeiramente perfurar o frasco com o líquido diluente, para só então, depois, perfurar o frasco com o pó liofilizado, tá? É obrigatório isso. Mas você pode pensar, tá, mas isso é fácil de se lembrar. Gente, não é. Chega na hora, as pessoas têm dúvida, e quase aconteceu. Eu vi um residente que eu pedi para ele, ó, você pode ir preparando, então, né? E ele foi perfurar, eu dei um grito, não é isso primeiro. Então, é assim que se faz, tá? Então, gente, tem essa especificidade. Outra coisa, o líquido tem que ficar transparente da medicação e não pode ter bolhas, tá? Então, assim, ó, ao diluir essa medicação e tiver bolhas, o fabricante informa que você tem que esperar alguns minutos. Só que tempo é cérebro, você não tem minutos para esperar a medicação reabsorver essas bolhas. Então, a dica é não façam bolhas, tá? E aí, depois de reconstituído, então, é calculado e já pode ser administrado no paciente conforme a dose calculada para o peso dele. Cuidado de enfermagem, gente. Então, pegar a stroke bag, tá? 2 acessos venosos periféricos calibrosos, de preferência em membro não parético, tá? Por que 2 acessos? Porque tem que ser via exclusiva para o alteplase, tá? 2 acessos porque se eu precisar infundir alguma outra medicação, se eu precisar baixar a pressão desse paciente através de medicação, vai ser feito nesse outro acesso e pode ser feito concomitante. Lembra que eu falei que pressão alta ainda é critério de exclusão? Tá aí. Tá? Por isso, desse outro acesso venoso. Tá? Realiza a coleta de sangue, o preparo da medicação, a dica, não façam bolhas, nós não temos tempo para esperar. Controle da pressão, a gente vai conversar sobre isso agora, tá? E completar o equipo da medicação com pelo menos 20 ml de soro. Gente, isso é uma prática que muitas vezes é esquecida, tá? Se você não completar na bureta ali, ou no próprio frasco, com 20 ml de soro, o paciente vai deixar de receber pelo menos 19 miligramas da medicação, que é o total da medicação que fica dentro do equipo. Então, se você precisa continuar, a bomba de infusão precisa continuar empurrando essa medicação para que o paciente receba, então, toda a dose proposta. Então, extremamente importante isso. Sempre acrescente 20 ml quando estiver finalizando, tá? Então, finalizou a infusão, você vai colocar mais 20 ml de soro para que a medicação possa ser empurrada. Tá bem? Vamos lá. Monitorização da pressão arterial durante o tratamento é de 5 em 5 minutos.
tá? De 15 em 15 minutos nas primeiras 6 horas, e aí passa de 30 em 30 até completar 24 horas. Mas, se o paciente acabar tendo a necessidade de estar infundindo alguma medicação para controle pressórico, aí a pressão volta a ser de 15 minutos nas primeiras 24 horas. Lembrando sempre que a gente quer uma pressão menor que 180, né? E as duas medicações que são utilizadas aí para tratamento é o nitroprusiato de sódio e o esmolol, tá bem? Cuidados ainda, evitar punção venosa central nesse paciente, pelo menos nas primeiras 24 horas, tá? Evitar punção arterial nesse paciente, lembra-se, esse paciente está hiperanticoagulado, ele vai sangrar pra caramba, tá? Sondagem vesical, tem uma peculiaridade aí. Somente será feito sondagem vesical neste paciente se o paciente tiver xigoma com dor, sintomático, ele não consegue fazer xixi. Bom, então faz da seguinte forma. E se espera pelo menos 30 minutos do término da infusão do alteplase, e aí vai sondar. Tá, mas que sonda que eu uso? A menor que você conseguir. Por quê? Lembra sempre que esse paciente está hiperanticoagulado. Então, se você lesionar o trato urinário ali, esse paciente vai sangrar muito, tá? Glicemia capilar de 4 em 4 horas. Por quê, gente? Porque a hiperglicemia, ela é deletéria, ela aumenta a lesão do evento isquêmico, tá? Por isso, esse controle rigoroso. Então, NPO pelo menos 24 horas, monitorização contínua, a gente quer uma pressão pós-trombólise menor que 180, tá? Não vai ser administrado nenhum antiagregador, e monitorização neurológico desse paciente. Eu também não posso deixar de falar, gente, do evento de uma possível reação alérgica que aconteça. Geralmente, em torno de 5% dos pacientes que recebem tratamento, tá? Eles evoluem bem, eles costumam melhorar muito bem com as medicações para reação alérgica, tipo corticoide, difenidramina, ou, se necessário, até uma adrenalina subcutânea, ele geralmente reverte muito bem, tá? Aqui no Clínicas eu já peguei vários pacientes. Mas, se tiver algum outro tipo de complicação, mas qual tipo de complicação, Marcelo? Redução repentina no nível de consciência. Piora do déficit neurológico. Cefaleia intensa, elevação súbita da pressão, náuseas, vômitos ou alguma confusão. O que vai ser feito? Interromper imediatamente a infusão da medicação. Vai ser coletado novos exames laboratoriais e vai ser realizada uma nova tomografia de contraste, tá? A equipe de neurologia tem que ser avisada imediatamente, que vai estar acompanhando esse paciente. E na tomografia, se não tiver hemorragia, e dependendo dos eventos que estão acontecendo ali, o paciente poderá voltar a receber a medicação, tá? Por isso que a gente não despreza essa medicação ao retirar ou parar a infusão. Você deixa a medicação dentro dos equipos ali, né? E se for necessário, a gente pode voltar. Você até pode desconectar o equipo do paciente, tá? Mas não despreza ele, tá bem? E se tiver sangue na tomografia, esse paciente não vai mais receber o trombolítico, tá? Ele entra para o protocolo de hemorragia craniana, então, que vai receber quiroprecipitados ali, plasma, fibrinogênicos ali, né? Plaquetas e o ácido tranexame e o ácido aminocapróico que entrou nesse último guideline de 2019, tá? Justamente para conter essa hemorragia que estará acontecendo. Gente, lembra que a gente falou do AVC Wake Up? Então, assim, 25% dos pacientes acordam com sintomas, tá? Então, a gente vai precisar de uma neuroimagem avançada, ressonância, para ver se esse paciente vai ser tratável ou não. Então, aqui, eu lembro que eu falei da imagem DWI? Então, se for positivo na difusão e negativo no flare, o paciente está em janela para trombólise de até 4 horas e meia. Tá bem? E a janela estendida, Marcelo, precisa de uma neuroimagem avançada com softwares automáticos, tá? De perfusão, que a gente chama de tomperfusão. São programas de computador que interpretam essa imagem. Eu até coloquei ela aqui, ó, que ela vem desenhada e com cores, e ele te mostra, ele calcula a razão do tecido que está hipoperfundido com o core. O que é o core? É o tecido morto. Esse tecido não tem mais como reviver, ele é morto, tá? Então esse core é tecido que pode ser salvo ainda. Então ele calcula essa razão e ele mostra
que ainda há tecido viável para ser salvo, então esse paciente pode ser trombolizado em até 9 horas do início dos sintomas. Então, assim, precisa desse programa, é um programa muito caro, o Clínicas tem, tá? Mas 99% dos outros centros acabam não tendo esse programa para calcular isso. Por isso que é uma janela um pouco utilizada hoje ainda, né? Mas no Clínicas a gente utiliza. Tá, Marcelo, e se tiver oclusão de grande vaso, ali pós-angiotomografia, esse paciente pode ir para uma trombectomia, se for oclusão de grande vaso da artéria cerebral média proximal, ali, tá? Mas e se o paciente recebeu o trombolítico, ele pode fazer trombectomia? Pode, tá? Então, assim, o paciente até pode subir para a hemodinâmica recebendo o trombolítico. Tá bem? Então, assim, gente, qual o papel do enfermeiro dentro desse protocolo? Então, assim, ó, ele participa, faz a primeira avaliação do paciente, dá o start do protocolo, participa do diagnóstico, tem condutas fundamentais que antecedem ali a conduta médica, ele faz a monitorização da evolução desse paciente e ele é peça-chave para agilidade no protocolo. Sempre lembrando, gente, tempo perdido é cérebro perdido. AVC é uma doença tempo-dependente, tá bem? Algumas implementações que a gente fez no Clínicas justamente para tentar reduzir o nosso tempo porta-agulha. A gente conseguiu pular aí, ou deixar a abertura de cadastro mais simplificado, simplificar essa abertura, tá? Passamos então a fazer a coleta de sangue, o suporte de macas, que era um problema, a gente saía correndo para a tomografia com stroke bag, monitor, bomba de infusão, as outras coisas, então era tudo em cima do paciente. Então foi desenvolvido um suporte de macas, que pena que eu não trouxe foto aqui, para mostrar para vocês aqui, que ele se acopla em qualquer maca, tá? Isso facilitou muito, tá? Incentivando, então, a trombólise desse paciente seja feita na radiologia, ainda na mesa da tomografia, os residentes e os médicos, os neurologistas participam do transporte desse tipo de paciente, justamente porque muitas vezes nós não temos o quantitativo de pessoas que possam sair correndo só para empurrar a maca. Então, foi decidido, foi implementado isso, que sobe um membro da equipe da emergência e o outro da neurologia, levando esse paciente, então, para fazer a tomografia, tá? Outra implementação foi o aplicativo Join. E eu trago para vocês o que é o Join, Marcelo. É um aplicativo utilizado no smartphone, tá? Ele foi validado pelo Clínicas aqui em 2014, é um aplicativo japonês, tá? Que se faz a discussão dos casos desse paciente. Então, assim, quem tem o Join, quem pode fazer o Join, é um aplicativo pago, tá? Que o Clínicas paga. Então, assim, quem faz parte deste grupo é a equipe da neurovascular do Hospital de Clínicas. Dentro dele, a gente tem as conversas, a gente vê a imagem. Então, assim, o paciente faz a tomografia na radiologia e minutinhos após ele ter feito a tomografia no Clínicas, a imagem já vem direto para esse aplicativo. Então, assim, toda a equipe da neurovascular consegue ver esse paciente e discutir o caso, se for um caso complicado, tá? O SAMU também pode utilizar, já está apto, embora não esteja utilizando muito, tá? Que é o tracker, tá? Que é assim, ó, se o SAMU foi buscar esse paciente e é um possível AVC, ele liga o Joy, informa o centro que está sendo levado e a gente acompanha em tempo real o deslocamento dessa ambulância. Tudo isso para quê? Para que a equipe na emergência esteja pronta para receber este paciente, tá? E aqui as nossas conversas. Eu ainda trago imagens daqui de como é dentro do Join, tá? E as imagens, e a gente consegue ver essas imagens igual conseguiria ver num computador dentro de um centro de AVC, tá? Então isso facilitou, isso agilizou a tomada de decisão. Lembra? Tempo perdido é cérebro perdido, AVC, doença tempo-dependente, tá? Então, assim, cada minuto que a gente conseguir reduzir, ou seja, quanto mais rápido for o tratamento do paciente, mais benefício o paciente pode ter, tá? Então, eu finalizo a aula de hoje e assim, gente, eu sempre gosto de enfatizar que a busca pelo aprimoramento faz com que a enfermagem, ou seja, vocês cresçam forte e capacitada. E o que vocês vão fazer? Construir profissionais de qualidade, tá? Para o atendimento do paciente com AVC. Tá bem? Espero
ter contribuído aí, a gente pode ainda bater um papo, a gente tem tempo, tá? Eu vou estar desconectando a apresentação para a gente conversar e estou aberto para perguntas, tá bem? Parar a apresentação. Marcelo, muito obrigada pela sua aula. A gente Prazer. agradece em nome da BEM, em nome do Comitê Estudantil. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Vou começar pela da Renata. Pode fazer. A Renata perguntou: o que é identificado na RNM que dá para confirmar que o paciente pode ser trombolizado após as 4 ou 5 horas? Você pode repetir? A coagulação desse paciente, gente. Então, assim, pacientes com anticoagulados, né, que fazem uso de anticoagulantes, especialmente varfarina ali, que o INR foi maior que 1,7, ele tem contraindicação, tá? Nós já tivemos pacientes que bateram na trave aqui, tiveram 1,8, esse paciente não foi trombolizado, justamente porque eles já estão anticoagulados. Então, o risco de sangramento é muito grande. Por isso que ele não vai receber trombose. A próxima pergunta é, que no momento que tu falou, se tolera 0 grau, deixa 0 grau, então preferencialmente é para deixar em 0 grau? Sim, o que o Ministério da Saúde preconiza hoje? Ainda 0 grau, tá? Então, a gente pode deixar a 30 graus aquele paciente que não tolera, o paciente que está com vômito, principalmente o paciente com AVC de fossa posterior, é um paciente que tem muitas náuseas, muitos vômitos, ele tem vertigem, tá? Esse paciente não vai tolerar a cabeceira 0 grau. E outro, se estiver vomitando, tu tem que levantar a cabeceira, senão esse paciente vai aspirar, né? Então, é tolerado desde a finalização daquela pesquisa, né, que não mostrou diferenciação de 0 a 30 graus ali, então está autorizado a elevar essa cabeceira do paciente até 30 graus. A gente tem outra pergunta também sobre o HGT. Ele precisa ser verificado antes de trombolizar? Ah, sim, claro. Lembra que eu falei dos critérios de exclusão? Gente, se o paciente chegou inconsciente, entraram com o paciente correndo ali, foi feito hemoglicoteste nele, glicemia de 30, tá? Faz 5 ampolas de glicose hipertônica neste paciente, e ela acorda, volta sem déficit nenhum, não era AVC, tá? Então, esse paciente não vai ser trombolizado. Então, é imprescindível a realização do hemoglicoteste nesse paciente na chegada, tá? E após ali, de 4 em 4 horas, justamente porque a hiperglicemia, ela é deletéria, né? Ela prejudica, ela aumenta a área de isquemia. A próxima pergunta era como que a hiperglicemia, ela acaba sendo deletéria nesses casos, mas eu acho que você acabou meio que respondendo agora junto, né? E a próxima seria que esse programa de janela estendida já está disponível pelo SUS? Sim, só que depende do teu centro, né? Se o teu centro tem perfusão, já vai poder trombolizar. Então, assim, o SUS paga esse tratamento desde 2012, que foi instituído, então, pelas portaria 664 e 665, tá? Então, vai depender do que o teu centro oferece para tratamento. Encerraram as perguntas do chat. A gente já deixou o Forms disponível ali no chat para vocês responderem e terem acesso ao certificado depois. Ah, bacana. Se alguém tiver algum interesse de abrir o áudio ou mandar mais alguma pergunta no chat, a gente está disponível. Muitos elogios para ti, Marcelo, e para tua aula. Bacana. Que bom que vocês gostaram. O pessoal gostou bastante. Bacana. Gente, então assim, ó, finalizando então, não tenham medo, tá? De dar o start no protocolo de AVC para esse paciente que entrar com algum sintoma neurológico, tá? Porque geralmente tem aquele, mas e se não for? E aí o médico vai brigar comigo. Gente, ele tá aqui para trabalhar. Você tá aqui para trabalhar. E se não for AVC, ainda bem que não é AVC, tá? Retira esse paciente e segue o atendimento, o fluxo normal, tá? Então não tenham medo, não tenham dúvida. Respeitem aqueles 5 principais sintomas clínicos que vocês não vão errar. Claro que existem outras escalas, tá? Para isso. Mas, assim, os 5 principais você identifica na hora. Você não precisa aplicar uma escala para identificar que o paciente tem risco de AVC, tá? E essas escalas derivam desses 5 principais sintomas de AVC. Tá bom? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. O link de certificação está no chat, para quem tiver interesse em receber o certificado. A gente agradece mais uma vez, Marcelo. Foi um prazer estar aqui com vocês.
contemplou bastante o conteúdo. Espero que a gente possa se encontrar de novo por aqui para mais uma aula. Vamos. E a gente deixou também o Instagram ali no chat, para caso vocês queiram seguir e acompanhar as coisas que a gente vai postar. Também vai ter uma aula no mês que vem, a gente vai acabar divulgando ela logo logo, então fiquem de olho. Muito obrigada a presença de todos. Isso aí, gente. Valeu. E até uma próxima. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal. Foi um prazer.